Bem-vindos a este webinar sobre a Bolsa Capital Humano em Saúde. Este webinar lança a segunda edição da Bolsa Capital Humano e realmente para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e para a Novox, que nos está a acompanhar nesta iniciativa, é um prazer estar aqui convosco hoje. Esta segunda edição, como vão ver durante esta apresentação, aprendeu bastante com a primeira edição da Bolsa Capital Humano. E aprendeu de tal forma que vão ver aqui uma grande refrescamento do próprio modelo que vamos apresentar e que o Diogo e a Isabel vão falar. Eu, para além de tudo, queria dar nota da importância que este projeto tem para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Conheço esta necessidade de gerir recursos de saúde nas nossas instituições. Todos, e aprendemos bastante, como eu dizia, com as organizações que trabalharam nestes projetos, foi a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e o Centro Hospitalar do Algarve. Portanto, estamos preparados para esta nova edição, com mais energia, com mais conhecimento, e eu desde já dava a palavra ao Diogo para apresentar esta nova versão da Bolsa Capital Humana em Saúde, que é aqui, não é um 1.1 nem 1.2, é um 2.0 da Bolsa Capital Humano em Saúde. Diogo. Muito obrigado, Alexandre. E boa tarde a todos e bem-vindos. Para nós é um prazer muito grande estar nesta segunda edição. Primeiro, e talvez a principal razão é porque significa que também a primeira edição correu bem e conseguiu os resultados que queremos atingir e que justificam mantermos esta bolsa e avançarmos para esta segunda edição. E nós tivemos o prazer de trabalhar com duas equipas da ULS Matosinhos e do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em dois projetos que falaremos um bocadinho brevemente, mas vamos dar pistas para quem quiser ler mais de onde é que pode ir buscar essa informação. Mas acima de tudo também porque esta bolsa para nós também nos diz bastante, porque acreditamos muito nos princípios por trás da bolsa, tal como a PAI, estamos aqui muita sintonia na importância de apostar nos recursos humanos. Acima de tudo, também porque acreditamos que é possível nós conseguirmos ter os mesmos resultados e até melhores, sem que isso saia sempre do sacrifício pessoal de cada um dos profissionais de saúde. Sendo que isto não é só uma crença, há mais do que estudos e investigação que provam que estes resultados, ou seja, que investir no capital humano também traz mais resultados, não só para os doentes, mas também para as organizações e até a nível financeiro. Nós o que vamos fazer hoje é explicar, acima de tudo, quais foram as alterações da Bolsa nesta segunda edição relativamente à primeira, relembrar o seu propósito e quais são as dimensões de capital humano que são elegíveis para a Bolsa. Portanto, vamos tentar tornar o mais palpável possível o processo também para quem se quiser candidatar, que acreditamos também está mais facilitado nesta segunda edição e, portanto, estamos à espera de um maior número de candidaturas. Mas também queríamos desafiar em qualquer momento que sintam que alguma parte não está clara ou que ainda não respondemos a alguma dúvida que tenham, para se sentirem à vontade para colocar as dúvidas no chat ou no Q&A. E mesmo que depois desta sessão surjam algumas dúvidas, estejam à vontade para nos contactar, que nós tentaremos esclarecer o mais possível. Portanto, como nós falámos, esta bolsa está muito assente na importância de começarmos a investir e olhar para a gestão de pessoas e de recursos humanos em saúde mais como uma forma mais proativa do que reativa e burocrática. Portanto, como é que nós conseguimos desenvolver equipas verdadeiras em saúde, como é que conseguimos centralizar os cuidados mais nos doentes e como é que conseguimos diminuir as barreiras a novas iniciativas nas nossas instituições. E, portanto, o grande objetivo da Bolsa é estimular a mudança nas organizações de saúde, através de várias formas, isto vai depender dos vários projetos que possam propor. Pode ser através de desenvolver o capital humano, através de desenvolvimento de projetos, através de capacitar líderes ativos na gestão de mudança, aumento de satisfação profissional ou melhoria da eficiência organizacional. Nós vamos falar disto um bocadinho mais em detalhe mais para a frente, mas quando nós falamos de capital humano, alguns dos temas que nós estamos a falar aqui, alguns dos temas que são elegíveis para a Bolsa em si, é desenvolvimento de novos líderes, captação e retenção de talentos, ou seja, como é que nós conseguimos garantir que os talentos que temos na nossa organização se sintam motivados para se manterem na organização e que não procurem novas oportunidades, desenvolvimento de equipas de alto rendimento, motivação, satisfação e desempenho dos profissionais. Como é que podemos capacitar e empoderar os profissionais para poderem inovar e não sentirem que já não vale a pena? E como é que gerimos processos de mudança e evitamos a resistência à inovação?
Esta apresentação vai estar disponível e, portanto, também tenho aqui 2 links onde podem explorar ideias de outros serviços onde já tentaram iniciar alguns destes temas e, portanto, podem explorar isto a posteriori. Antes de começarmos a explicar as alterações agora para o ano 2022, pode ajudar a quem estiver interessado a perceber o que foram os projetos da primeira edição. E, portanto, o que nós temos aqui é um pequeno, a imagem da primeira página do artigo na revista da APA de Gestão Hospitalar sobre cada um dos projetos que foram levados a cabo durante o ano passado. Portanto, nós tivemos várias candidaturas, mas o ano passado só duas instituições poderiam receber a bolsa. Uma delas foi o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, com aqui o projeto do Centro de Desenvolvimento Humano para a Saúde. Podem saber mais em detalhe no artigo que eles publicaram. E o segundo projeto foi a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, focada no impacto da comunicação como fator crítico de sucesso no desempenho dos profissionais. Eles podem ajudar a perceber não só os projetos que levaram a cabo, qual foi o trabalho que foi feito ao longo do tempo para os começar a implementar e, portanto, pode ajudar a perceber o benefício que poderão ter da bolsa e depois os resultados que também atingiram. No entanto, estes projetos também foram importantíssimos para nós percebermos o que funcionou e o que não funcionou da primeira bolsa e ajudar-nos a melhorar para esta segunda edição. E nesta segunda edição nós temos algumas alterações e, portanto, resumidamente as alterações estão aqui sucintas e nós vamos agora analisá-las em mais detalhe. No fundo, uma das alterações é que nesta edição nós vamos ter 3 bolsas, portanto haverá 3 instituições vencedoras, mas até num formato um bocadinho diferente do que estamos habituados, ou pelo menos pela primeira edição. Teremos sessões presenciais e imersivas de formação e consultoria, ou seja, em vez de, como na primeira edição, a equipa de consultoria estar a apoiar no local cada uma das equipas, acontecerá ao contrário, ou seja, haverá momentos ao longo do tempo onde haverá formação das equipas de projeto, mas uma formação assente em consultoria direta aos projetos que estão a desenvolver e acompanhando esta evolução. Uma alteração também, e esta vai ser o principal foco do webinar de hoje, é que a fase inicial de candidatura está agora um bocadinho simplificada e com um momento de apoio à construção do projeto. Portanto, nós, em vez de terem que submeter só um projeto já completamente definido para depois só serem eleitas 2 instituições vencedoras, neste momento a fase de candidaturas vai estar dividida em 2 momentos. O primeiro em que têm que definir um problema, depois desta 12 instituições vão ser selecionadas para participar num bootcamp com 2 dias de formação presencial para construírem o projeto. Destas 12 instituições é que 3 serão selecionadas para prosseguir a bolsa e, portanto, serão os vencedores que depois fazem o processo completo desta bolsa. Mas já vamos ver isto com mais calma. Portanto, não sei se já tiveram a oportunidade de rever o regulamento ou o guião, mas este esquema acaba por tentar simplificar o que é o processo ao longo desta bolsa. Portanto, nós temos a fase 1, lançamento da iniciativa e candidaturas, em que é o momento em que estamos agora e, portanto, é o momento em que todas as instituições que estejam interessadas em participar podem submeter a sua candidatura. Sendo que nesta fase o processo é muito mais simplificado. Portanto, toda a gente que neste momento estiver aqui no webinar a equacionar se vale a pena candidatar-se, neste momento, até dia 20 de fevereiro, a única coisa que tem de submeter é um problema focado em capital humano. Portanto, nós já vamos ver depois quais são as recomendações para fazerem e para não fazerem, mas esta é a única coisa que tem de submeter. Ainda não é um projeto, ainda não é uma solução perfeitamente delineada para depois implementarem, é um problema. Isto e nós queremos que vocês submetam problemas porque nós vamos estar primeiro à procura de quais são as áreas em que se podem melhorar a forma como nós gerimos pessoas nas vossas instituições e depois nós teremos um bootcamp com 2 dias para formação e para nós construirmos o projeto diretamente focado em resolver o problema identificado. E, portanto, neste momento, uma das grandes alterações desta bolsa é que haverá este acompanhamento à construção do projeto e, portanto, mesmo que depois não sejam um dos 3 vencedores finais, já sairão com um projeto mais bem estruturado e que possam implementar mesmo que não sejam um dos selecionados para a bolsa.
Portanto, nesta primeira fase, o que é isto que nós estamos a dizer com submeter um problema a uma oportunidade para melhoria? É que tem que claramente definir e clarificar o problema da vossa entidade, da vossa instituição, pode ser num serviço em particular, pode ser generalizado a todo o serviço, explicar a sua relação com o capital humano, portanto, se o problema não estiver relacionado com o capital humano, ele não será elegível para a bolsa, e, por fim, qual é a importância desta situação na instituição, bem como os ganhos que esperam da sua resolução. Depois de submeterem este problema, nós vamos analisar as várias candidaturas e serão selecionadas 12 instituições para participar, então, no bootcamp preparatório. Este bootcamp, com 2 dias presenciais, focar-se-á nestes 3 momentos. Portanto, análise do problema em si, cada uma das instituições vai caracterizar em detalhe o problema que submeteu, mas, acima de tudo, começar a preparar as soluções. Porque durante este bootcamp é onde vão construir o projeto de gestão de mudança que vai resolver o problema. O que acontecerá depois é... Eu até posso indicar aqui. O que acontecerá é que, dia 18 de março, haverá uma sessão virtual com o nosso júri que irá avaliar os projetos, onde irão apresentar os projetos finais para que o júri possa selecionar os 3 vencedores. Depois, tendo os 3 vencedores, o que vai acontecer é que estas 3 instituições que vão continuar o processo ao longo da Bolsa terão 3 sessões imersivas ao longo do ano de 2022. A primeira, que está aqui, é de 11 a 13 de abril, focar-se-á na construção do projeto. Ou seja, nós desenhamos um projeto de mudança, que ainda não está no seu formato final, é apenas uma pré-solução, e o que nós vamos fazer durante aqueles 3 dias é definir o que vamos fazer em concreto, quem é que vai fazer, em que datas é que vai fazer, e definirmos o plano concreto para começar imediatamente a implementar o projeto de mudança. Depois teremos outras 2 sessões. A sessão imersiva 2 estará focada em construir o plano de mudança, que é, acima de tudo, o objetivo é como é que nós conseguimos envolver as pessoas neste novo projeto da instituição. E o terceiro ponto, já no final, mais perto do final do ano, focado em avaliar o impacto do projeto e a aprendizagem para que o projeto possa escalar depois dentro da instituição. O que acontece aqui, e um bocadinho mais intensamente do que na primeira bolsa, é que o projeto e a formação estarão diretamente relacionados. Portanto, o que vai acontecer é que nós, nestes momentos de formação presencial, vamos estar em conjunto com as equipas a trabalhar as competências necessárias que elas podem precisar para implementar os seus projetos, ao mesmo tempo que vamos apoiando na definição e implementação do projeto. Portanto, tanto vamos desenvolver competências comportamentais com a equipa, fortalecer o papel da equipa na gestão e implementação do projeto, como vamos avaliar o seu impacto também ao longo do tempo. Tem aqui os temas de cada uma das sessões presenciais, as sessões imersivas. Portanto, no primeiro momento, vamos acima de tudo estar focados na construção do projeto. No segundo, no plano de mudança associado a este projeto. Portanto, nós podemos ter o melhor projeto do mundo. Se nós não soubermos como envolvermos as pessoas da nossa organização, o potencial de sucesso fica bastante mais limitado. E depois, a 29 e 30 de setembro, é já o momento em que já deveremos ter alguns resultados preliminares para podermos avaliar o impacto e perceber o que é que pode ser melhorado a partir daquele momento. Portanto, esta é uma visão resumida do que é esta nova edição da Bolsa. Portanto, resumidamente, temos a primeira fase de candidaturas, em que se simplifica o processo de submissão inicial e se dá mais apoio a cada uma das instituições depois na construção do projeto. E depois temos 3 instituições que podem vencer, com quem vamos estar em 3 sessões presenciais para apoiar a implementação do projeto. Agora, o que é que têm que fazer na prática se estiverem interessados e se quiserem submeter um projeto? Portanto, a primeira coisa que podem fazer, e a maior parte da informação que nós estamos a partilhar hoje já está presente nestes documentos, é consultar tanto o regulamento da Bolsa como o guião de apoio. Portanto, o regulamento da Bolsa apresenta todas as regras, desde candidaturas, processo de acompanhamento, apresentação, compromisso das equipas, etc.
o guião de apoio foca-se muito em ajudar-vos no processo de candidatura. Portanto, o que é que tem que submeter para que a candidatura tenha sucesso? Resumidamente, o que é que tem que acontecer? No primeiro momento, o primeiro requisito é que a candidatura é em nome da instituição. Portanto, em qualquer projeto, temos que garantir o envolvimento da direção executiva ou do conselho de administração da instituição e, portanto, mesmo que haja, por exemplo, um serviço em particular, uma unidade de saúde familiar que tenha interesse em participar, deve procurar o apoio da sua direção executiva ou do conselho de administração. E, portanto, este é o requisito mínimo, basicamente. A partir daí, o que tem que submeter são três coisas. A primeira é a equipa de projeto. E, neste caso, a equipa de projeto vai crescendo ao longo do tempo. Portanto, na fase de candidaturas, para a submissão do problema e para o bootcamp inicial, onde vão preparar o projeto de mudança, a equipa de projeto deve ter 2 elementos apenas. E aqui isto é importante até para começarem a estruturar o projeto e a sua equipa, é que nestas equipas de projeto deve ter sempre pelo menos um elemento do conselho de administração e um elemento clínico. Portanto, isto para garantir que nós balanceamos alguém que está na gestão de topo e com responsabilidade perante toda a organização e também alguém que depois está mais perto do terreno e junto do resto dos profissionais e das equipas. Depois, se caso esta seja uma das instituições selecionadas, nas sessões imersivas presenciais da segunda fase, a equipa poderá ser constituída até 4 pessoas. Mas a parte mais importante para o processo de candidatura é a submissão do problema. Portanto, o grande objetivo neste problema é que caracterizem muito bem qual é o problema capital humano que estamos a falar. Por exemplo, é difícil recrutar as pessoas depois de serem formadas aqui no nosso hospital ou no nosso ACES. O que é que nós podemos fazer para garantir que depois de elas fazerem o seu processo de formação, queremos manter aqui? Ou as pessoas não se sentem identificadas com a instituição em questão. O que é que nós podemos fazer para garantir que as pessoas estão mais alinhadas com o propósito e visão da instituição e, portanto, mais também motivadas no seu dia-a-dia? Alguns exemplos de projetos não, neste caso de problemas que podem identificar. Portanto, neste momento, o que seria um problema é difícil reter os profissionais depois do seu processo de formação ou as pessoas não se sentem identificadas com a instituição. Tenho aqui alguns exemplos novamente, portanto, tenho aqui algumas formas também de procurar outras ideias, tendo em conta projetos levados a cabo por outras instituições, quer também fora do país. E por último, o último ponto da submissão da candidatura é a motivação da instituição. Muito diretamente, o que nós queremos saber é, para alcançar resultados, que compromissos estão dispostos a assumir para com o projeto. Portanto, isto é uma bolsa em que nós vamos apoiar-vos muito, mas que também vai ser preciso um envolvimento grande da vossa parte. Portanto, na prática, vocês é que serão a equipa de projeto e vocês é que vão ter que implementar o projeto no dia-a-dia. E, portanto, é fundamental para a candidatura também percebermos o nível de compromisso da instituição para levar o projeto para a frente. Agora, dicas um bocadinho mais diretas de o que podem fazer e o que não devem fazer para o problema. Portanto, o que nós esperamos na candidatura relativamente ao problema é descrever bem o problema ou a oportunidade, incluindo aquilo que ainda não sabem e desconhecem sobre o problema e que gostariam de descobrir. Enquadrar o problema, se possível, com factos. Portanto, sempre que possível, apresentem informação que ajuda a perceber a magnitude do problema. Muitas vezes nós temos o feeling de qual é o problema, mas se começarmos a recolher informação mais factual também nos ajuda a perceber se ela é só um feeling nosso ou se na prática ele é um problema objetivo. Depois, mostrar qual é o impacto que este problema representa para a instituição, para a equipa e para os doentes. Explicar de que forma este problema está relacionado com o capital humano, ou seja, com a necessidade de melhorar e desenvolver os profissionais de saúde, em particularmente as competências não técnicas. Demonstrar a motivação da equipa para o projeto através de compromissos tangíveis, se possível, e clarificar de forma integrada a relação entre as profissões e a formação de base dos elementos das equipas de projeto com os papéis que irão desenvolver na equipa. Portanto,
deve haver, obviamente, alguma relação entre a equipa selecionada para o projeto e o problema que pretendemos resolver. Se calhar, mais do que saber o que devem pôr, também ajuda a saber o que é que não é esperado na candidatura. E, portanto, o que é que nós não recomendamos que incluem quando começarem a apresentar o problema que querem submeter? Portanto, ideias que já tiveram no passado para abordar o problema ou a oportunidade e que não funcionaram, soluções ou projetos que já se encontrem a decorrer, portanto, se já estão a decorrer, não é algo que faça sentido incluir nesta candidatura. Um dos objetivos é como é que nós podemos pensar em novas iniciativas para resolver ou catapultar o capital humano, planos ou visões sobre como resolver o problema ou a oportunidade. Este momento acontecerá no bootcamp e nós vamos focar-nos especificamente a desenvolver as soluções e o projeto de mudança, mas para a fase inicial é só caracterizar mesmo o problema, portanto não precisam de preocupar em como resolvê-lo. Depois, problemas ou oportunidades maioritariamente relacionados com questões monetárias, infraestruturas ou recursos materiais em déficit na instituição. Por exemplo, houve algumas candidaturas do ano passado em que claramente tinham ligação muito direta com recursos ou infraestruturas e que, infelizmente, não será possível resolvê-los através desta bolsa e, portanto, não faz sentido que sejam o alvo da submissão da candidatura. Outras iniciativas relacionadas com diretivas governamentais ou legais, equipas com pouca diversidade interprofissional e equipas de projeto cuja motivação não demonstra o compromisso do Conselho de Administração para com o projeto. Portanto, isto é resumidamente a tentar ajudar o processo de candidatura. Portanto, o que qualquer instituição tem que submeter é, primeiro, um compromisso da direção executiva ao Conselho de Administração, depois a equipa de projeto, de seguida o problema, e portanto tem aqui, estes pontos estão todos no guião de candidatura, portanto tem todos os pontos do que fazer e do que não fazer, e depois, em quarto ponto, a motivação da instituição para levar a cabo a resolução deste problema. O que acontecerá se vocês se candidatarem e se forem um dos vencedores? Se forem um dos 3 vencedores no final do processo de candidaturas, o que acontecerá é que têm que se comprometer com a participação nas sessões imersivas ao longo do ano 2022 e, acima de tudo, e mais importante, com a implementação do projeto. Portanto, o que vai acontecer é que as 3 instituições vencedoras comprometem-se ou devem comprometer-se na participação da totalidade do programa, na implementação do projeto e depois na participação nas conferências de valor da APAD de 2022, nomeadamente a de maio para apresentar a versão inicial do projeto e em outubro já para apresentar os resultados preliminares do projeto implementado, sendo que dos pedidos será também para fazer um artigo para a revista Gestão Escolar, tal como os projetos da primeira edição. Vamos, se calhar, parar por aqui, já abrir para questões e se calhar, não sei se já há questões, mas no fundo toda a informação que nós temos aqui já está presente no guião de candidatura e no regulamento. O grande objetivo com as alterações feitas para esta segunda edição foi simplificar o processo de candidatura inicial. Portanto, nós vimos que houve um trabalho muito intenso de todas as instituições na submissão de projetos já bastante elaborados e depois, infelizmente, só duas instituições é que podiam seguir à próxima fase. E, portanto, nós o que procuramos com este novo formato é que o trabalho inicial de candidatura não seja tão intenso e, portanto, também não consuma tantos recursos, mas que depois oferecemos uma oportunidade no bootcamp presencial para trabalhar já em projetos de qualidade suficiente para que, mesmo que depois não sejam um dos vencedores que pode prolongar o processo, possam já ter um projeto quase pronto para também poderem implementar nas vossas instituições. Isabel, acrescentar alguma coisa? Olá, muito boa tarde a todos. Só acrescentar que se fosse eu que estivesse aqui a querer candidatar-me, iria investir o mais possível, de facto, num problema que fosse bastante desafiante, ou seja, não nos concentrarmos naquelas coisas que sabemos que são melhoria, que podem produzir aqueles resultados do dia-a-dia, do cotidiano. Pensar em algo que pode verdadeiramente ter impacto naquilo que é a motivação dos profissionais, os impactos
para a satisfação dos doentes, enfim, algo que possa verdadeiramente implicar mudança. Porquê? Porque tudo aquilo que nós vamos trabalhar é metodologias para fazermos trabalhar bem, quer a dimensão do projeto, quer a dimensão do gerir a mudança com as pessoas. Portanto, se forem projetos relativamente que tenham impacto no dia a dia das pessoas, mas que não sejam verdadeiramente desafiantes, não tragam, digamos, um alcance estratégico para a organização, digamos que não se tira tanto partido disso. Portanto, serão naturalmente desafios. Quanto maior é o desafio, diria eu, quanto maior é o desafio, mais interessante pode ser trazer para dentro deste processo, porque nele vamos ter a oportunidade também de partilhar experiências e de ver precisamente como é que podemos ultrapassar alguns destes obstáculos. Portanto, por a fasquia alta. Obrigado, Diogo. Obrigado, Isabel. Temos 40 participantes neste webinar. Sintam-se à vontade para colocar as vossas questões aqui na pestana do Q&A. Ou se quiserem intervir em direto, se quiserem levantar a mão, levantem a mão e nós, obviamente, daremos abertura de sinal para também poderem intervir. Eu colocava uma questão, Diogo, Isabel. É possível, vocês focaram-se muito na dimensão da candidatura, da diferença significativa que este ano temos a nível também do processo de submissão da candidatura. Falaram do bootcamp, que se segue à candidatura e que permitirá então consolidar a proposta de projeto a desenvolver em função do problema que foi identificado. E eu pedia-vos agora que detalhassem se calhar um bocadinho aquilo que é expectável para os 3 vencedores, aqui um bocadinho em jeito de cereja, para irmos todos atrás. O que é que nos espera depois às 3 instituições que vencerem a Bolsa? O que é que temos previsto em termos de programa e em que é que consiste cada uma das sessões imersivas que temos ao longo do ano até à conclusão do projeto e à sua apresentação pública? Isabel, posso ser tu? Só para não ser a mesma pessoa. Pronto, então é assim, e usar outras palavras. Então, a primeira coisa é que nós vamos fazer isto presencialmente em sistema residencial, hotel, para que termos sessões que sejam intensas, termos a oportunidade de partilhar experiências, enfim. Portanto, São conjuntas, certo, Isabel? Ou seja, as 3 equipas vencedoras vão estar as 3 sempre presencialmente nesse bootcamp, que permite exatamente. Também troca de ideias e de experiências entre as 3 instituições. Qual é, e isso constatou-se até em relação à Bolsa anterior. Portanto, nós na edição anterior o que fizemos foi trabalhar individualmente com cada uma das instituições. E constatamos que muitas vezes os problemas nesta dimensão do capital humano pode ser interessante haver aqui, de facto, uma partilha, mesmo que o problema não seja exatamente o mesmo, mesmo que a realidade não seja exatamente a mesma, há aqui coisas em que as ideias podem surgir e podemos, de facto, ganhar aqui sinergias. E daí nós propormos, de facto, que as 3 instituições vencedoras vão se juntar e vão estar vão fazer este caminho em conjunto. Portanto, isto para além de um processo de trabalhar o projeto e de termos depois, trabalhar esse projeto com metodologias e com acompanhamento nosso, a verdade é que também aqui se ganha ao nível daquilo que é a partilha de experiências. Como disse o Diogo, portanto, cada uma das sessões, o que vai trabalhar é o problema, a formulação do projeto e depois a dimensão das pessoas. E, portanto, isto faz-se, digamos, em 3 etapas. Perguntarão, então e depois? Nós saímos dali, estivemos ali todos animados durante
2 dias ou 3 dias a trabalharmos no projeto e depois chegamos ao terreno e caímos na realidade. Pronto. Essa é mesmo a ideia, é que nós levamos trabalho para casa para depois fazer este trabalho de desmultiplicação com as equipas que temos no terreno e levando já um programa de trabalho para trabalhar com essas equipas depois no terreno. E, portanto, e depois trazemos do terreno aquilo que são as dificuldades, os problemas, o que é que estamos a encontrar e vamos, portanto, digamos, na próxima sessão imersiva trabalhar esse aspecto. Portanto, temos aqui como que, usando a metáfora, uma dança. Nós temos o trabalho centrado na formulação com as metodologias durante o período imersivo, depois as equipas vão para o terreno, com equipas mais operacionais, enfim, e depois trazemos outra vez a informação, os resultados do projeto no terreno. E a formação, como dizia o Diogo, vai acontecendo. Portanto, por exemplo, na fase uma das dimensões, com certeza, que vamos ter que trabalhar muito bem é a dimensão da comunicação. Como é que nós comunicamos isto depois com as equipas? Como é que trabalhamos a questão da motivação? Como é que criamos grupos? Como é que conseguimos mobilizar as pessoas para a mudança? Isto são apenas algumas dimensões que iremos trabalhar, a dimensão da gestão da mudança, concretamente naquele projeto. Portanto, tudo isto envolve aplicar as metodologias e os conceitos e as ferramentas naquele projeto específico. Não sei se respondi à questão. Cada uma das sessões imersivas vai trabalhar aspectos concretos do projeto, digamos, no seu ciclo de evolução. Primeiro descascavam o problema, depois trabalhavam a solução e depois como é que nós montamos, digamos, o projeto já no seu conjunto para chegar às pessoas e para mobilizar as pessoas. Portanto, naquilo que é a dimensão pessoas no projeto de mudança. Isabel, eu se calhar penso que algumas das pessoas estarão agora a colocar uma questão que é, para além das sessões imersivas, o que é expectável como apoio continuado ao longo deste período de tempo por parte da equipa da Novox? Pronto, nós naturalmente o que teremos é uma espécie de um canal aberto com as equipas, que em função daquilo que são os programas de trabalho que sairão de cada sessão imersiva, vamos determinar também quais é que são os momentos críticos em que é relevante haver aqui algum tipo de apoio da Novox. Portanto, muito provavelmente, muitas vezes, isso será materializado em sessões de um coach, mais quase de um coaching às próprias equipas que depois vão para o terreno. Esclarecer dúvidas, percebermos o que é que está a acontecer ou não e, portanto, porque é que está a falhar, e isso poderemos fazê-lo sempre depois especificamente, ou vamos fazê-lo especificamente com cada uma das instituições, agora sim dirigido àquilo que são as situações concretas de cada projeto. Portanto, já não serão sessões com os três projetos ou com as 3 instituições, mas agora algo muito dirigido àquilo que são as necessidades específicas de cada um dos projetos. Muito bem. Eu se calhar antecipei-me e fui logo ao prémio, digamos assim, mas eu acho que seria importante também para todos aqueles que estão aqui connosco e que têm interesse em candidatar-se, de explicar também como é que a seleção por parte do júri vai ser feita, ou seja, temos um período de candidaturas que, como sabem, decorre até dia 20, é uma candidatura que está muito simplificada, conforme o Diogo já teve a oportunidade de partilhar. Nós estamos disponíveis para esclarecer todas as questões que entendam necessárias. Essas candidaturas são submetidas num formulário online e todas as candidaturas que forem recepcionadas serão avaliadas e analisadas.
com um conjunto de critérios que estão definidos no regulamento, e dessas 12 serão convidadas a reunirem-se no bootcamp presencial que irá decorrer no dia 10 e 11 de março. Acho que não estou enganado nas datas. É presencial e implica a presença obrigatória de um elemento do Conselho de Administração e de um elemento da equipa do projeto. Nesta fase são só 2 elementos. Nesse bootcamp será feito um trabalho em conjunto com a equipa da Nobox, mas também partilhando experiências com com as restantes 11 instituições que também vão estar nesse bootcamp, e daí resultará o afinamento daquilo que é a solução que se pretende apresentar para aquele problema. Posto este bootcamp, uma semana depois, todos serão convidados, as 12 equipas, numa sessão virtual, apresentarem em 10 minutos, penso que foi isso que definimos, 10 minutos, em 10 minutos cada equipa terá que apresentar o problema que tem e a solução que pretende implementar com a atribuição desta bolsa. E essa apresentação será feita diretamente aos membros do júri, que serão anunciados em breve. Dessa reunião do dia 18 virtual, resultarão então, mediante a avaliação do júri, a seleção dos 3 finalistas que serão anunciados ainda antes do final do mês de março, para que os trabalhos se iniciem logo em abril. Em concreto, se vos questionassem sobre dicas importantes para a submissão da candidatura, Diogo, tu já referiste algumas, mas se calhar não é demais reforçar aquilo que são as recomendações que deixamos para a apresentação da candidatura. Entretanto, já temos aqui algumas perguntas, mas se quiser responder a isso, depois eu coloco estas perguntas que entretanto nos chegaram. Essa é a dúvida mais importante e se calhar também para tranquilizar quem está a começar a pensar na candidatura, nós vamos ter um segundo webinar daqui a 2 semanas, num momento já próximo do deadline, portanto também o que temos pensado para esse webinar é ser um momento muito aberto de pergunta-resposta para tirarem as dúvidas que precisarem, mas na prática o que nós queremos e isto é um processo que é mais difícil do que o que parece, que é, o que nós queremos mesmo é que nos apresentem problemas relacionados com o capital humano que querem tentar resolver. Não queremos soluções ainda, nós só queremos que venham depois para o bootcamp com vontade de os resolver, porque depois nós vamos trabalhar convosco para perceber os modelos indicados, ou seja, se estamos a falar de falta de motivação dos profissionais, vamos perceber quais são os motivadores que funcionam na área da saúde, intrínsecos e extrínsecos, e onde é que nós podemos atuar. Estamos a falar de retenção de talento, então vamos perceber os modelos de gestão de talento que fazem mais sentido, tendo em conta o nosso contexto, e desenhar o projeto a partir daí. Portanto, a ligação entre o problema e a solução nós vamos fazer convosco no bootcamp, e é para isso que o bootcamp presencial existe. Portanto, nós na prática, o que nós precisamos na candidatura, e será esse o principal critério para selecionar as 12 instituições, é perceber de uma forma muito direta que problema é que vocês sentem no dia-a-dia relacionado com o capital humano. Portanto, exemplos, e se calhar aqui isto ajuda a perceber o tipo de coisas que podem submeter. Imaginemos depois da pandemia, as pessoas estão totalmente desgastadas, não sei, tem motivação, por exemplo, para voltar a recuperar a produção, a produtividade anterior, ou a repensar em novas formas de inovação, simplesmente estão esgotadas. Portanto, aqui uma falta de motivação ou cansaço ou exaustão de profissionais pode ser um tema em que o que devem fazer depois na caracterização do problema é explicar o contexto, o que é que aconteceu a esta equipa, é a mesma equipa que existia antes ou tem pessoas novas, quantas destas pessoas estão desiludidas, como é que vocês identificaram que elas estão exaustas, ou seja, foi porquê? Porque a produtividade diminuiu, porque elas chegam a dizê-lo abertamente, há mais reclamações, os próprios doentes reclamam. Portanto, o que nós queremos é uma caracterização do problema em si. Depois, a parte da solução, nós vamos trabalhar convosco e, portanto, o objetivo nesta fase é exatamente um problema que nos explica muito bem qual é o foco no capital humano. Como nós explicamos, há vários projetos que são interessantes, mas que não se ligam necessariamente de uma forma muito direta ao capital humano. Às vezes são
implementação de novas tecnologias, às vezes limitações financeiras ou de infraestruturas, e portanto esses projetos não faz sentido candidatar para esta bolsa em si. Portanto, é pensarem que problema é que eu sinto na forma como as equipas trabalham, na forma como elas se sentem envolvidas nesta organização, na motivação que têm, na capacidade que sentem para inovar ou não, na vontade que têm de ficar na instituição ou de sair, e depois começar a caracterizar o contexto específico da vossa instituição. Pronto, eu não sei se ajudou, mas se não tiver ajudado, estejam à vontade para acrescentar perguntas. Se calhar podemos responder a algumas das perguntas que já foram aqui. Era isso que eu propunha. Diogo, se quiseres avançar, grosso modo nós temos duas questões. Uma delas já estava de alguma forma repetida também no chat e prende-se muito com a questão do elemento clínico. Ou seja... Isso já surgiu, entretanto. E acho que até alguém já enviou um e-mail a perguntar este ponto, porque há serviços de apoio e vários outros serviços que não têm necessariamente um elemento clínico. Portanto, esses serviços podem se candidatar na mesma e aqui substituem o elemento clínico por um elemento representativo desse serviço que se está a candidatar. No entanto, o que é importante ao fazerem na candidatura é explicar o problema que estão a tentar resolver, que impacto é que tem na prestação de cuidados e nos cuidados prestados ao doente. Portanto, será importante explicar porque é que este projeto, ou porque é que este problema que tem que resolver terá impacto depois na prestação de cuidados ao doente no final. Temos outra pergunta que questiona se a equipa pode, nas atividades iniciais, se pode contar com 3 elementos. Não, claramente que não, esta respondo eu. O que está definido no regulamento são 2 elementos e, portanto, temos que estar em pé de igualdade com todas as candidaturas. São 2 elementos, sendo que um tem que ser obrigatoriamente, nesta fase, um elemento do Conselho de Administração. Pelo chat recebemos também... Sim, o Diogo, completo. Uma nota aqui para a equipa. Portanto, quando nós falamos da equipa que vai estar no bootcamp, serão os responsáveis, os principais responsáveis pelo projeto. Obviamente que no terreno poderá haver projetos que envolvem mais pessoas, outros que até só com 2 pessoas a geri-lo são suficientes. Mas o facto de só poderem estar 2 no projeto, na fase inicial do bootcamp, não significa que não possam haver outras pessoas envolvidas no projeto, ok? Claro. Posso só complementar uma coisa? Aliás, neste bootcamp, e uma vez identificado o problema, pode e deve até sair o que é a equipa, ou o que é o perfil da equipa de projeto que faz sentido para este tipo de problema, para este tipo de solução. Ou seja, idealmente nós iremos já sair com uma ideia da estruturação do que é a ideia de solução e depois da tipologia de equipa de projeto que faz sentido. Portanto, daí que convenha que seja um projeto novo, que seja um projeto diferente e que nós, digamos, possamos não vir já com alguns vieses relativamente, eu até já sei qual equipa vou colocar. Sim, pode vir pensando já qual é a equipa que vai ter no terreno, mas pensar que quando nós estivermos a trabalhar o projeto, vamos fazê-lo já na ótica de uma folha em branco. Muito bem, aqui se calhar, tendo em conta também que obviamente nós estamos só a falar de instituições hospitalares, há aqui um forte apelo a que os cuidados de saúde primários participem nesta bolsa também. Quando falamos de órgão diretivo, estamos a pensar obviamente no diretor executivo, no conselho clínico, portanto todos aqueles elementos que estão ao nível do poder de decisão desse ACES em concreto. O que não invalida que as candidaturas não possam vir de uma USF, podem vir, devem ter esta ligação próxima com o órgão de gestão do agrupamento de centros de saúde. Dar-vos nota que, obviamente, acreditamos que possam haver dúvidas mesmo depois deste webinar e que estamos disponíveis para se esclarecer. Tem um e-mail da APA
secretariado@apa.pt, para o qual podem remeter as vossas dúvidas. Temos, entretanto, aqui uma mão no ar, da Ana Maria Silvestre. Eu pergunto-lhe se quer que lhe abra o canal para entrar em direto ou se coloca a sua questão no Q&A. Se me puder responder no bate-papo, agradeço. Também no bate-papo aparece aqui uma outra pergunta, que é: a equipa pode ser constituída por 2 elementos do Conselho Diretivo, sendo que o clínico seria um elemento da área de enfermagem? Sim. Pode sim, senhor. Eu vou então abrir em direto a Ana Silvestre. Peço-lhe que tenha a câmara ligada. Sim. Já está connosco. Boa tarde. Eu Boa peço tarde, bem-vinda. Mas não estou aqui a encontrar. Eu tenho câmara, mas não estou habituada a esta plataforma. Peço desculpa. Não encontro a câmara. Ai, céus. Diogo, não se ria. Bem, o que é que eu queria perguntar? Eu faço parte do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Amadora e gostaria de saber se podemos apresentar a candidatura, neste caso, um elemento do Conselho Clínico, a doutora Dora Vaz, que faz parte da Saúde Pública, e eu, enfermeira do Conselho Clínico, se podemos apresentar uma candidatura. Perfeitamente. Muito obrigada. E eu, como médico de saúde pública, fico contente de ver a unidade de saúde pública envolvida nisso. Muito bem. Ana Silvestre, mais alguma questão? Não, estou resolvida. Muito obrigada. Obrigado, nós. Olha, posso só dar aqui uma nota. Esta questão da nossa insistência com os conselhos de administração e com a presença dos elementos do conselho de administração não pretende ser nada de burocrático ou de só para criar perturbação ou para criar barreiras. A ideia é que, atendendo à dimensão e ao impacto que estes projetos pretendem vir a ter, nós precisamos de ter aqui, digamos, um compromisso e um acompanhamento que seja de quem depois tem a capacidade para tomar decisões, para definir prioridades e para ser, digamos, e fazer esta ligação com os órgãos de decisão que fizer sentido e que forem necessários depois para que o projeto seja levado a cabo, ok? Só para esclarecer isto. Além de que se pretende, obviamente, que estes projetos depois possam ter replicabilidade dentro e fora da instituição e por isso mesmo é importante, obviamente, que quem está no órgão de decisão de topo, quer dos hospitais, quer dos agrupamentos de centro de saúde, tenha esse envolvimento para que depois ele próprio leve a bandeira e possa democratizar esse projeto na sua instituição e transmiti-lo e comunicá-lo para fora da instituição. Resulta também, como é óbvio, e o Diogo já deu nota disso, e o Alexandre na abertura, esta exigência da parte da Bolsa resulta daquilo que foi a experiência da primeira edição e, portanto, claramente é preciso um endorsement claro. Estamos a falar de recursos humanos, de capital humano, de pessoas, e é importante que os órgãos que dirigem as instituições estejam envolvidos no início e ao longo do projeto. Depois pode... Sim. Só dizer o seguinte, até porque pode acontecer que naturalmente todo projeto corram alguns investimentos que sejam necessários, estas coisas não se parem assim simplesmente do ar, não é? E portanto, esses investimentos, muitas vezes precisamos de os pensar ao nível do plano e orçamento e do plano de atividades da instituição e portanto, quem melhor depois do que o próprio elemento do Conselho de Administração para digamos, poder influenciar internamente estas coisas. Eu se calhar só queria lançar agora um desafio para o problema. Portanto, neste momento acho que a grande barreira agora até dia 20 é identificarmos o problema que cada instituição quer submeter. E se calhar o meu desafio aqui era para
para não estarem à procura dos problemas que até outras instituições já identificaram, já têm projetos interessantes, inovadores já para resolver, ou seja, estando a pensar já em possíveis soluções inovadoras ou problemas que estão muito na moda. O meu desafio é mesmo para pensarem, e aqui se calhar acima de tudo nos últimos 2 anos, e pensarem em todos os problemas que já vos passaram pela cabeça e que vocês em momentos até mais difíceis da pandemia foram deitando cá para fora, quer individualmente, quer com o resto da vossa equipa. Portanto, perceber muito quais foram as dificuldades em termos de capital humano que foram sentindo ao longo dos últimos tempos e que, portanto, gostariam de tentar fazer algo proativo para resolver. A sorte nesta candidatura é que vocês ainda não precisam de pensar na solução, portanto, só precisam de identificar o problema ou lembrar-se de um problema que já identificaram e depois, e aqui é o trabalho mais importante agora neste momento, é descrevê-lo e tentar caracterizá-lo, ou seja, já não pode ser só um feeling de eu sinto que a minha equipa não está motivada. Já não pode ser só isto, convém caracterizarem um bocadinho mais em pormenor, mas ainda só queremos o problema, portanto, não precisam... Pode ser um problema que na vossa cabeça ainda não existe solução, é muito difícil resolver. Nós isso depois vamos fazer convosco no bootcamp preparatório e é aí que vamos começar a desconstruir quais são os modelos que nos ajudam a resolver cada tipo de problema e há vários, é muito diferente os modelos e as competências que estamos a trabalhar, se estamos a falar de motivação, se estamos a falar de alinhamento da organização como um todo, se estamos a falar de retenção de talento, se estamos a falar de produtividade ou burnout por excesso de trabalho e como é que a equipa se pode reorganizar para conseguir lidar um bocadinho melhor com isso. E, portanto, nós mais do que soluções ou ideias já pré-pensadas, queremos mesmo que tentem agora na candidatura apresentar um problema que vocês sentiram e que gostavam mesmo de tentar resolver. Portanto, algo que também sentissem que fazia a diferença se conseguissem resolver. Depois, nós faremos convosco o trabalho de trabalhar nessa solução. Diogo, Isabel, muito obrigado. Não havendo mais questões, daríamos por encerrado este primeiro webinar. Importa deixar aqui a nota de que iremos realizar um segundo webinar no dia 17 de fevereiro, portanto, 3 dias antes do prazo final para a submissão das vossas candidaturas. O nosso obrigado e até breve. Obrigado, Diogo. Obrigado, Isabel. Obrigado. Obrigada E a boa nós. sorte para as candidaturas. Bom trabalho.